Recentemente eu descobri que a criação de conteúdo pode ajudar com a ansiedade. Ela pode diminuir os nossos níveis de estresse ali e dar uma controlada dos nossos hormônios. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você a minha experiência pessoal com isso. E só para te dar um pouco de contexto sobre o que eu tô falando aqui, eu criei esse canal do YouTube há 2 meses atrás, então faz 2 meses que eu tô postando vídeos aqui todo santo dia. E é meio que uma rotina nova que eu nunca tive na minha vida de me comprometer a gravar vídeo, produzir conteúdo, editar e deixar tudo bonitinho aqui pro canal. Então é meio que um baita trabalho ficar criando conteúdo aqui diariamente. E eu percebi que nesses últimos 2 meses a minha ansiedade ela caiu muito. E assim, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, não, nem quando eu era pequeno, nem quando eu era mais adolescente. Só que nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos mais ou menos, eu comecei a ficar cada vez mais ansioso, tive algumas crises de ansiedade e eu meio que sinto ansiedade ali de forma frequente ali. Não todos os dias, mas toda semana eu começo a ficar ansioso em algum período do meu dia. E o que provavelmente causa essa ansiedade em mim foi a questão da quantidade de responsabilidades que eu venho assumindo nos últimos anos, né? Porque, cara, me mudei de cidade, casei, eu tenho uma rotina totalmente diferente agora. Eu tenho muita mais responsabilidade agora do que eu tinha antigamente em relação a trabalho, demanda de cliente. Então, meio que é aquela coisa, você vai ficando velho, você vai assumindo mais responsabilidades. E eu ainda tô aprendendo a lidar com essas responsabilidades, aprendendo a lidar com a rotina que eu tô criando pra mim. E querendo ou não, conforme você vai almejando coisas maiores, você obrigatoriamente tem que trabalhar mais pra ter essas coisas que você tá querendo. E isso causa, sim, um pouco de ansiedade. Então, provavelmente teve vários fatores ali que influenciaram para que eu começasse a desenvolver esses quadros de ansiedade. Só que nos últimos 2 meses, como eu falei aqui, eu sinto que isso está sendo revertido. Cada vez mais eu estou sentindo menos, eu estou me sentindo menos ansioso e eu quero compartilhar aqui o que eu acredito que aconteceu e isso tem tudo a ver com a criação de conteúdo. Por quê? A ansiedade, pelo que eu entendo, é quando a gente tem um excesso de pensamento no futuro e chega um momento que a nossa cabeça ela não consegue conceber, ela não consegue compreender tudo o que pode acontecer e a gente fica imaginando diferentes cenários, diferentes desfechos para alguma coisa em específico ou para várias coisas específicas ao mesmo tempo. E a gente começa a ficar ansioso sobre as coisas. Caramba, será que vai acontecer desse jeito? Putz, eu não quero que aconteça isso. Meu Deus, semana que vem tem aquilo. Meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. Meu Deus, isso. Meu Deus, aquilo. E aí a nossa cabeça ela vai ficando pilhada e conforme isso vai acontecendo, a gente vai meio que se imergindo nesse monte de merda, nesse monte de pensamento, nessas dúvidas e conforme a gente vai passando por isso, vai ficando tudo mais difícil, porque a gente meio que fica atolado de pensamento e a gente não consegue fazer nada. Então, essa ansiedade em diferentes níveis, ela vai te paralisando. E quanto mais ansioso você é, menos você consegue fazer. E o problema, ele começa exatamente aí, porque conforme você vai ficando ansioso e tendo essa quantidade de pensamento negativo tomando a sua mente, você vai ficando improdutivo, você deixa de ficar pé no chão, atento à realidade, atento às coisas que estão acontecendo na sua vida, atento às coisas que você precisa fazer, seus compromissos, e meio que você vai se sabotando, você começa a falhar na sua rotina, falhar com seus compromissos, falhar com a sua entrega, começa a trabalhar cada vez menos ou com menos qualidade, e isso obviamente não é uma coisa saudável, porque você começa a criar um ambiente ali pra você onde, cara, a sua vida ela vai piorando cada vez mais. Enfim, quem é ansioso, quem tem crise de ansiedade sofre com isso, sabe exatamente o que eu tô falando. Agora, nos últimos 2 meses que eu venho produzindo conteúdo aqui pro YouTube, eu percebi que isso tem diminuído. E o motivo pelo qual eu sinto que isso tem acontecido comigo foi por conta de que a criação de conteúdo, ela exige que eu execute. Então, se eu tô comprometido em postar um vídeo todos os dias no canal, todos os dias eu tenho que vir aqui gravar, independente do que está acontecendo. Então pode ser que no dia que eu tô muito ansioso, tô muito preocupado com as coisas, eu tô com a cabeça cheia. Só que eu falo, não, peraí que agora eu tenho que gravar um vídeo aqui, eu tenho que fazer uma coisa aqui, e aí eu tenho que entrar no mood pra gravar o vídeo, eu tenho que entrar naquele sentimento, naquela emoção. E aí meio que eu paro de ficar imerso nessa pilha de pensamento, eu paro de ficar pilhado, e começo a pensar no conteúdo, então eu começo a criar um pouco mais de foco ali naquele período do dia. E isso meio que vai passando para outras coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Pô, beleza, agora eu gravei, agora eu preciso editar o vídeo, agora eu preciso fazer a thumb, aí depois que eu termino isso eu tenho um trabalho para fazer, tenho que treinar, tenho que ir jantar, tenho que sair, então meio que a criação de conteúdo ela tá agindo para quebrar esse ciclo de ansiedade que eu tô sentindo, que eu sinto geralmente, né? Então, quando eu começo a pensar muito, tipo, minha mente começa a viajar sobre muitas coisas que podem acontecer, muitos compromissos que podem dar errado, eu volto pra realidade e eu penso, tá, tudo isso pode dar uma merda, mas agora foda-se porque eu preciso gravar o vídeo, eu preciso criar o conteúdo. E aí, isso tem sido muito interessante pra mim, porque ao mesmo tempo que
a criação de conteúdo me puxa de volta para a realidade, ela também ocupa espaço na minha mente, porque eu tenho que pensar no que eu vou produzir. Então, se eu separei um tema, se eu tô assistindo conteúdo ali no TikTok ou aqui no YouTube de outros canais, eu tô assistindo aqueles vídeos pensando em temas que eu posso trazer aqui pro canal, coisas que eu posso criar, e minha mente, que antes ficava muito preocupada com as coisas que iam acontecer, ela tá muito mais preocupada em coisas que eu tenho que criar. Eu tô me sentindo muito mais criativo, eu tô me sentindo muito mais empolgado para fazer as coisas aqui. Então antes quando, por exemplo, nossa, será que aquilo vai dar certo? Será que aquilo vai dar errado? Será que semana que vem eu vou conseguir fazer isso aqui? Será que eu vou dar conta disso tudo? Todos esses pensamentos, eles estão sendo substituídos para, cara, como que eu posso fazer meu vídeo ficar melhor? Cara, como que eu posso fazer para colocar um tema aqui que não vai contrastar com o que eu quero falar no canal? Como que eu posso fazer para falar melhor no vídeo? Então eu meio que, por estar aprendendo a criar conteúdo aqui pro YouTube, a minha mente, ela tá a todo momento pensando no canal, pensando nos conteúdos. Então eu não tô tendo tanto espaço assim para deixar com que os pensamentos que causam essa ansiedade, eles comecem a criar frutos na minha mente. Isso não tá acontecendo mais na mesma quantidade. E a cada dia que passa, eu tô me sentindo uma pessoa muito menos ansiosa, bem mais tranquila com os meus compromissos. E eu tô sentindo que os pontos onde eu ficava realmente muito ansioso e isso me travava, estão acontecendo cada vez menos na minha semana, estão acontecendo cada vez menos na minha rotina. E eu percebo sempre que tudo está sendo ancorado com essa questão do compromisso que eu tive em criar conteúdo. E aí entra um ponto importante que é, eu entendi que criar conteúdo pode ajudar com a ansiedade, mas como que eu posso fazer isso? Porque na verdade comigo é o contrário, Luke. Comigo é pensar que eu tenho que criar conteúdo que me gera essa ansiedade. O conteúdo que eu crio aqui pro canal, ele é totalmente uma forma de eu expressar, de eu tentar ensinar ou passar alguma informação que eu tenha que eu acho que é interessante para outras pessoas. Então, eu não tenho obrigação aqui com o canal. Eu tenho meu trabalho, eu tô fazendo isso daqui como um projeto paralelo e eu tô gostando muito do que eu tô fazendo. Então, se você gosta da produção de conteúdo e se você não se obriga, se você não se sente obrigado, se aquilo não é maçante para você, eu acredito que a criação de conteúdo ela vai te fazer muito mais bem do que fazer mal. O problema é quando você começa a criar conteúdo porque você não quer, você não tá afim de gravar aquele vídeo, você não tá afim de falar sobre aquele assunto, e mesmo assim você se força a fazer aquilo. No meu caso é o contrário, eu tô afim de gravar vídeo, eu tô afim de postar todos os dias, eu tô com muita vontade de fazer isso. Na verdade, meio que criar conteúdo é a única coisa que eu quero fazer realmente ali no meu dia. O resto eu faço por responsabilidade. Então eu tô sentindo muito prazer em fazer isso daqui e provavelmente é por isso que a criação de conteúdo tá funcionando muito bem para mim. Porque eu tô sentindo prazer em fazer isso e criar conteúdo no YouTube é uma coisa nova para mim, então demanda muita atenção. Me demanda muita atenção, eu tenho que pensar muito para fazer as coisas aqui. E também me demanda muita habilidade prática, porque eu tenho que editar o vídeo, colocar tudo aqui bonitinho para gravar, tenho que fazer a thumb, pensar no título, pensar no assunto do vídeo, pensar no roteiro, no que eu vou falar. Então, isso ocupa muito a minha mente. Por isso que eu sinto que a criação de conteúdo ela tem ajudado bastante com a ansiedade, porque a mente fica ocupada com uma coisa que é produtiva, com uma coisa que é prazerosa, e se você consegue transformar o seu conteúdo em algo que é prazeroso para você, provavelmente você vai ficar muito menos ansioso. E outra coisa, eu percebo também que eu já falei com muitas pessoas que produzem conteúdo, trabalham na internet, têm grandes números, e essas pessoas também elas se cobram muito do conteúdo e sobre o retorno que o conteúdo gera. Eu não tenho cobrança nenhuma por aqui. Tipo, eu não tô nem aí se o meu vídeo vai pegar 20 views, 50, 100, 200. Simplesmente caguei. Eu só tô aqui pra aprender a criar um canal no YouTube e crescer ele, assim como tudo que eu já fiz na minha vida. Em algum momento, por exemplo, no meu Instagram eu já cresci ele para mais de 10 mil seguidores. Cara, em algum momento eu parei para aprender como crescer o Instagram. E aí eu falei, eu vou aprender como faz o vídeo, vou aprender o tipo de postagem, vou aprender os horários, vou aprender o que faz sentido, roteiro, edição, o que viraliza, o que funciona, o que gera seguidor, o que gera venda. Eu aprendi tudo isso, eu passei pela fase de aprendizado. E aqui no YouTube eu tô nessa mesma fase. Então a criação de conteúdo para mim, ela tá muito leve porque eu não me cobro números. Eu não me cobro um vídeo perfeito, porque se eu me cobrasse um vídeo perfeito, eu tava fudido, não ia ser um vídeo por dia, ia ser um vídeo por semana e olhe lá. Eu não ter essa cobrança em cima de mim e a minha única cobrança ser de postar todos os dias, é uma cobrança muito leve. Então eu não tô me forçando tanto para produzir. Ou seja, o que eu consigo perceber? Eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu tô sentindo prazer do que eu tô fazendo, eu preciso ter atenção no que eu tô fazendo, isso tá me demandando muita atenção, e eu não me cobro tanto sobre o que eu tô fazendo. Então o fato de eu pensar dessa forma tá fazendo com que a criação de conteúdo me ajude muito mais do que me atrapalhe. E tá me ajudando muito, mesmo com essa questão da ansiedade. E eu acredito que não é só a criação de conteúdo que pode te ajudar com a sua ansiedade,
mas também tudo que você faça, que você não se cobre muito, não se cobre resultado, que você sinta prazer e que ocupe a sua mente e que faça você ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo, faça você pensar realmente e agir. E um outro plus aqui, que eu também percebo, até pelas minhas anotações aqui, porque aqui na minha mesa é cheio de post-it, né? Cheio de anotação. É que o fato de eu me comprometer a postar todos os dias faz com que eu tenha a urgência de executar e não de ficar somente pensando. E aí, esse é o ponto que eu percebo que eu saio daquele miasma, eu saio daquela estagnação mental causada pela ansiedade e vou para execução, porque eu penso, tipo, caralho, eu tô cheio de pensamento aqui, tem um monte de coisa passando pela minha cabeça, mas foda-se, eu preciso gravar. E aí eu entro em ação, eu me forço a agir. Então é esse ponto do eu me comprometer a fazer uma coisa todos os dias que faz com que, independente do que esteja acontecendo no meu dia, eu fique com foco pleno naquilo que eu tô fazendo. Isso quebra totalmente o sentimento de ansiedade, porque antes que os pensamentos comecem a tomar conta da minha mente, eu já tô aqui focado na criação de conteúdo, eu preciso gravar, e aí quando eu termino a gravação, mano, eu nem lembro que merda que eu tava pensando que poderia dar errado e eu tava preocupado. É basicamente isso. Então, o compromisso diário de fazer conteúdo também tá ajudando muito a quebrar esse momento de ansiedade. E é claro que assim, o meu nível de ansiedade ele é um dos menores que tem, provavelmente, porque eu sei que tem gente que tem crise de ansiedade muito forte, que chora e fica em pânico e tem que tomar remédio. Meu nível não é esse. Tá? Tô muito longe de ser ansioso desse jeito. Eu sou mais o cara que fica ansioso, fica pensando muito no futuro, e aí por conta de pensar muito, age de menos. Então eu não faço as coisas por conta do pensamento. Então, basicamente é isso. Queria compartilhar essa informação aqui com você, porque provavelmente, cara, quem trabalha com a internet passa por muitos períodos de ansiedade, muitos períodos de incerteza e preocupação, e eu acredito que isso pode ser uma coisa que vai ajudar uma galera por aqui. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou dessa mensagem, se entendeu o que eu quis dizer aqui, curte o vídeo, comenta o que você achou e principalmente se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e a mensagem chegar para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.